Começa agora o programa Tá em Alta, comigo, Camila Cunha. Olá, está começando agora o programa Tá em Alta, comigo, Camila Cunha. A cada programa, um novo assunto e um convidado diferente. Por aqui falaremos em todos os assuntos que estiverem em alta, nas redes sociais e também nas rodas de conversa. O nosso assunto de hoje não é um assunto novo, porém, dentro deste assunto, temos muitas pautas polêmicas e que a gente trouxe hoje um especialista para desmistificar e falar sobre os mitos e as verdades. Hoje eu tenho aqui comigo o Dr. Matheus Severo, que é endocrinologista. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, Camila. Vamos conversar um pouquinho. E quando a gente fala da endocrinologia, diferente das outras especialidades que parece que a gente já nasceu sabendo, o cardiologista, coração, né? O pediatra das crianças. O endocrinologista tem a impressão que às vezes se surge uma dúvida. Então eu vou começar te perguntando com essa clássica. Por que a pessoa vai ao endocrinologista? O que trata o endocrinologista? Então, a especialidade, na verdade, é endocrinologia e metabologia, né? O endocrinologista trata de distúrbios hormonais, porque endócrino tem a ver com as glândulas que produzem hormônios, que a gente tem a tireoide, que é bem famosa, a hipófise, que é uma glândula que a gente tem aqui na base do cérebro, que é uma glândula mestra do organismo, produz hormônios que controlam a tireoide, controlam as gônadas, que também são glândulas, né, testículo e ovário. Também a gente tem as paratireoides, que são glândulas que controlam o metabolismo do cálcio. As adrenais são duas uma em cima de cada rim, que produzem o cortisol, que é o hormônio do estresse. O pâncreas é uma glândula que é tanto exócrina, que ajuda na digestão, como endócrina, também ajuda no controle do metabolismo da glicemia. Então, tu pode ver que tem e outra coisa, a hipófise também produz o hormônio do crescimento e prolactina, né, que para crianças é muito importante, a prolactina também é importante durante a gestação, a lactação, né. Uhum. Então, a gente pode ver, assim, que tem várias, o sistema hormonal, bem grande. Exatamente, controla várias coisas, e da parte de metabolismo vem diabetes, alterações de colesterol triglicerídeo, obesidade, né, alterações metabólicas do metabolismo do cálcio também, às vezes litíase nos rins, osteoporose. Em crianças a gente trata problemas do crescimento, do desenvolvimento da puberdade também, né, síndrome do ovário policístico, então um monte de coisa. Sim. Doutor, e quais os sintomas que a pessoa precisa ficar alerta que possa ter uma alteração hormonal? É uma pergunta bem difícil, mas assim, geralmente as doenças mais prevalentes, né, que o endocrinologista trata, costumam causar poucos sintomas, assim, né? Sobrepeso e obesidade, hoje 60% da população brasileira está acima do peso e a maioria das pessoas não sentem nada, né? Se não sobe na balança, às vezes nem percebem que estão acima do peso. O diabetes também, para causar sintoma, a doença tem que estar em fases mais avançadas, para começar a dar sede, perda de peso, urinar demais. Naquela parte, a avaliação do crescimento também. Se os pais não têm o hábito de levar o filho no pediatra para fazer as consultas de puericultura, que o pediatra mede e pesa, também às vezes fica com dificuldade de perceber, né? Já acaba descobrindo em outros estágios. Existem doenças endocrinológicas que têm quadros clínicos mais exuberantes, como a gente diz, né? Por exemplo, você está uma doença rara. A acromegalia, por exemplo, é uma doença que a hipófise costuma produzir hormônio do crescimento, começa a produzir hormônio do crescimento em excesso, as mãos começam a crescer, o rosto começa a ficar com uns traços grosseiros, assim, chamam de doença do Shrek, porque a pessoa começa a ficar, né, com o queixo mais largo, o nariz mais largo, aqui a fronte aqui mais proeminente, né, é uma doença pouco comum, às vezes tu bate e olha, esse aí tem uma doença endocrinológica, mas outro detalhe, colesterol triglicerídeo também, né, outra coisa que a gente precisa fazer um exame. Eu brinco com os pacientes, assim, que toda pessoa deveria consultar com o endocrinologista, né? Porque tem coisas assim que a gente faz promoção de saúde, né? Então, às vezes, tu tá bem, vou fazer uma consulta de revisão, né? Aí a gente sempre cuida, assim, glicose, colesterol, peso, triglicerídeo. Tem doenças endocrinológicas que causam aumento de pressão arterial também. Por exemplo, as da adrenal, que é aquela glândula em cima do rim, né?
aldosteronismo primário, feocromocitoma, são doenças que podem causar, eventualmente, aumento da pressão em níveis bem altos. Então, tem bastante coisas ali. As doenças da tireoide, o que é mais comum da gente perceber, os pacientes procuram mais a gente pela queixa de fadiga e cansaço. Fadiga e cansaço, a principal causa não é endocrinológica, né? É a nossa rotina, é dormir mal, se alimentar mal, se hidratar mal. Mas é importante avaliar a tireoide também, tanto hipo como hipertireoidismo podem eventualmente causar sintoma de fadiga, a gente avalia também. Porque daí se tu pensar na fadiga, né, nesse cansaço, é difícil que alguém não reclame disso, né? Sim, então, assim, mas também, falando em tireoide, a gente sempre associa muito o endócrino à tireoide, né? Sim. E a impressão que eu tenho é que, eu não sei se esse assunto se popularizou, mas tu conversa com uma pessoa, eu tenho problema de tireoide. Ou aquela coisa assim, eu não consigo emagrecer por causa da tireoide. Sempre colocando, né, aquela justificativa. Até que ponto... Não, primeiro eu vou te perguntar a diferença, aquela pergunta clássica, entre hiper e hipo. Tá. Qual a diferença entre elas? Então, assim, o hipotireoidismo, que é o problema mais comum das disfunções da tireoide, é quando a tireoide está produzindo pouco hormônio, né? Então, assim, de cada 100 pessoas, mais ou menos uns 5, 6% da população acaba tendo diagnóstico de hipotireoidismo. Principalmente os hipotireoidismos subclínicos, que a gente diz, que são os hipotireoidismos bem leves, que às vezes as pessoas nem sabem que tem, acaba detectando no exame de laboratório. Já no hipertireoidismo, a tireoide produz hormônio demais, né? Então tem excesso de hormônio. No hipotireoidismo, os processos metabólicos se lentificam, então pode dar fadiga, a pessoa pode ganhar um pouco de peso, pode o intestino ficar mais preso, raciocínio mais lento, a pessoa pode ter um aspecto inchado no rosto, né? No hipertireoidismo é o contrário, a pessoa fica mais acelerada, agitada, o coração acelera, a pressão sobe, pode dar tremor, pode baixar o peso, né? E lembrando, o hipertireoidismo, esse quadro que eu estou descrevendo, são aqueles quadros bem sintomáticos e o hipotireoidismo também bem sintomático. A gente tem, entre uma ponta e outra, tem um espectro grande de manifestações clínicas que vai desde pessoas que não têm sintoma nenhum, né, até pessoas que às vezes têm um quadro de alguma coisa, um quadro de outro. O exemplo da fadiga, por exemplo, né, às vezes os pacientes chegam assim, doutora, eu estou cansado, com sensação de falta de energia, vim avaliar a tireoide, eu acho que é hipo. Aí tu faz o exame, às vezes não dá nada, às vezes dá ao contrário, dá um hipo. Como assim? Eu vi que é hipo. Não, é porque os dois podem, dependendo do perfil do paciente, dar esse tipo de manifestação. E às vezes também a fadiga pode ter outras causas, né? Várias outras, no caso. Exatamente, várias outras. E aí, quando a pergunta, né? Eu coloquei a caixinha e a frase era bem objetiva. É verdade que o hipotireoidismo engorda? Isso pode ser levado... Assim, engordar não. O hipotireoidismo, ele se associa com um ganho de peso, e esse ganho de peso costuma ser pequeno, tá? O hipotireoidismo, como ele lentifica os processos metabólicos, existe uma proteína na pele da gente que a gente chama, na pele e nos tecidos conjuntivos ali, né? Que a gente chama de glicosaminoglicano. E essa proteína, quando a gente está com hipotireoidismo, ela se acumula na pele, porque tu não consegue metabolizá-la direito. E uma característica dela é que ela retém água, ela puxa água. Então a pessoa acaba inchando mais por retenção de água do que por peso, por gordura mesmo. Então não é engordar, né? É ganhar peso. Um exemplo assim do hipotireoidismo que a gente sabe bem direitinho quando é que começa é num paciente que faz uma tireoidectomia, por exemplo, tem câncer de tireoide, aí faz a retirada cirúrgica da tireoide, e aí tem um período de uns 30 dias ali para fazer a dose de iodo, por exemplo, né, que nos casos que precisa fazer o iodo para o câncer de tireoide. Nesses 30 dias em que a pessoa fica com zerada de hormônio, pode acontecer esse inchaço, esse ganho de peso, né? Então, não é engordar, né, mas inchar, entre aspas. Às vezes a gente vê casos assim de pessoas obesas com muito peso, né? Tu calcula ali o peso ideal do paciente ali e observa que ela está a 20, 30 quilos. Nenhum hipotireoidismo faz uma pessoa ganhar 20, 30 quilos, né? O ganho de peso por hipotireoidismo, mesmo que uma pessoa dessas com muito excesso de peso tem hipotireoidismo, a gente trata o hipotireoidismo, vai baixar 1, 2 quilos, porque não é o hipotireoidismo a principal causa, né? Sim, e agora tu falou sobre o câncer de tireoide, doutora, eu ia te perguntar sobre os nódulos. Sim. A gente escuta falar muito sobre nódulos na tireoide.
Como que eles funcionam? E eles necessariamente têm uma chance maior de virar um tumor? Então, assim, ó, a principal manifestação do câncer de tireoide é um nódulo de tireoide. Mas a maioria dos nódulos de tireoide, felizmente, são benignas, né? Então, assim, das várias causas de nódulos de tireoide, 95% das vezes é benigna, 5% dos casos tendem a ser malignos câncer. Aí, a gente diferencia isso através do quadro clínico do paciente. No que o paciente chega, a gente examina, faz um ultrassom, porque o ultrassom é um exame bem informativo, ele já nos mostra qual nódulos são suspeitos ou não. Dependendo do tamanho do nódulo e do nível de suspeição, alguns nódulos a gente precisa puncionar para ter 100% de certeza se ele é benigno ou maligno, né? Aí o nódulo que é maligno, esse precisa de tratamento cirúrgico. Das causas benignas tem bócio multinodular, bócio coloide, a própria tireoidite de Hashimoto pode causar nódulos também, né? Tem o adenoma tóxico, então tem várias causas benignas, assim, que são a maioria, e os malignos, que são os cânceres diferenciados, que a gente chama, papilífero, folicular, também tem o câncer medular, que é um câncer bem agressivo, ainda bem que é raro, né? São as causas que a gente precisa diferenciar nos pacientes que têm nódulos. Quando tu fala nesse nódulo, necessariamente eu vou sentir, a pessoa vai sentir, ou às vezes só o ultrassom vai mostrar? Assim, ó, não está indicado a gente fazer rastreamento com ultrassom em todo mundo, né? O ultrassom a gente pede quando no exame físico, quando o paciente vai consultar com o médico. Isso aí é uma coisa que todo médico deveria fazer. Não, a gente que é endócrino acaba fazendo mais, mas assim, ó, clínico, ginecologista, qualquer médico pode fazer exame físico e palpar a tireoide. A gente aprende isso aí na faculdade de medicina. Na palpação, quando tu desconfia que a tireoide está aumentada, tem uma simetria, ou quando o próprio paciente às vezes nota no espelho, aí está indicado fazer ecografia, né? E aí tu identificando o nódulo, tu vai para aquela avaliação que a gente estava comentando antes. Em alguns casos de tumores genéticos, né? Por exemplo, aquele câncer medular que eu estava comentando antes, tem algumas síndromes genéticas que a família tem aquele câncer ali desde a idade bem precoce, às vezes crianças têm, né? Aí nesses casos aí tá indicado, tem protocolos para tu fazer o rastreamento, né, do nódulo, mesmo se o paciente não percebeu. Mas de rotina não está indicado, a indicação é de acordo com o quadro clínico, de acordo com o exame físico. Doutor, tu tocou agora no Hashimoto, né? Isso. Tireoidite de Hashimoto. Eu estava falando, antes da gente começar o programa, que eu tive esse diagnóstico através de um exame de rotina na ginecologista. E quando ela me falou uma doença autoimune, eu quase desmaiei. Pensei assim, meu Deus, como assim, né? E aí depois eu simplesmente joguei no Google e percebi que era mais comum do que eu pensava. E esse assunto veio à tona um dia desses, porque a cantora Alexa falou sobre isso. E aí o nome assusta e as pessoas meio que não entenderem, começaram, nossa, a Alexa tem uma doença autoimune e tal. E aí, isso que eu queria te perguntar, o que é? E quais são as coisas que aumentam essa possibilidade de desenvolver uma tireoidite de Hashimoto? A tireoidite de Hashimoto é a principal causa de hipotireoidismo. Então, na nossa população ali, que é suficiente de iodo, porque por lei o sal leva iodo, né? Em países onde tem deficiência de iodo, aí deficiência de iodo acaba sendo uma causa principal. É a tireoidite de Hashimoto. É uma doença autoimune porque as células do teu sistema imunológico começam a atacar o tecido tireoidiano, aliás, começam a ir matando as células da tireoide, e isso é um processo que costuma ser bem lento, tá? Uma coisa a gente precisa diferenciar bem, assim, eu acho que é importante ficar claro para as pessoas. O anticorpo positivo não é sinônimo de tireoidite de Hashimoto, né? Às vezes tem um anticorpo positivo, é tireoidite, autoimune, é isso e aquilo. Mais ou menos 20% da população tem o anti-TPO positivo, que é o anticorpo da tireoidite de Hashimoto, e às vezes não tem alteração nenhuma na tireoide, né? A gente fecha o diagnóstico da tireoidite de Hashimoto no momento em que o paciente tem um bócio, tem um aumento do volume da tireoide, ou tem uma disfunção tireoidiana associada, né?
ou não, também não é obrigado pedir ecografia, mas se o médico palpou, desconfiou de alguma coisa, pediu a ecografia mostra alterações sugestivas da tireoidite, aí tu fecha o diagnóstico da tireoide de Hashimoto. Se é só o anticorpo ele serve como um marcador de risco, né? Então, ele é um marcador de risco, diz que tu tem um risco maior de desenvolver hipotireoidismo, desenvolver tireoide de Hashimoto, aí é importante tu avaliar de tempo em tempo ali, né, pelo menos uma vez por ano, com um endocrinologista de preferência ali, para monitorar. A gente consegue ter certeza do diagnóstico da tireoide de Hashimoto só em quem já desenvolveu o hipotireoidismo ou tem alguma dessas outras coisas. Então para ter 100% de certeza, só se eu desenvolver. Isso, porque se, por exemplo, se no teu caso foi só o anticorpo, né, só o anticorpo ele não é suficiente para a gente fechar o diagnóstico da tireoidite crônica, entendeu? Tireoidite crônica e tireoidite de Hashimoto são sinônimos, é a mesma coisa, né? Mas se tu tem um anticorpo em títulos elevados, né, níveis altos, muito acima do valor de referência, aí tem indicação de monitorar pelo menos uma vez ao ano para ver se não vai evoluir para um hipotireoidismo. E em mulheres que têm esse anticorpo positivo e estão pretendendo engravidar ou estão grávidas, também é importante ter uma avaliação endocrinológica, que em alguns casos vale a pena pôr o tratamento, né? Principalmente quando o TSH ali está acima de 2,5 para mulheres que estão grávidas no primeiro semestre, né? Ou está acima do limite superior ali nas que estão com interesse de engravidar, né? Doutor, e sobre alimentação para as alterações da tireoide? É mito ou é verdade? Algumas pessoas já me falaram assim, se tem alguma alteração na tireoide, não come brócolis. Sim. Por exemplo, faz sentido? É uma meia verdade, vamos dizer assim. Tem coisas que as pessoas às vezes distorcem, né? Dos vegetais que são da família das brássicas, que a gente chama, que tem a couve de Bruxelas, tem o brócolis. É verdade que elas têm uma substância ali que pode dificultar a organificação do iodo. Só que na quantidade que a gente consome, é muito difícil, né? Existe um caso só relatado na literatura médica de uma paciente, eu acho que era na China lá, que ela fazia suco, ela fez uma dieta com suco de couve, né? Então ela ficou tomando suco de couve assim, por meses a fio, e aí acabou desenvolvendo um hipotireoidismo por causa disso. Mas tu consumir a couve, tu consumir o brócolis no dia a dia, junto com uma alimentação equilibrada, isso aí não tem impacto nenhum. A mesma coisa é soja. Soja desregula a tireoide. Tem que comer não sei quantas castanhas do Pará porque o selênio é bom. Precisa frutos do mar pelo iodo. Como eu disse, são nutrientes, a tireoide usa mesmo esses nutrientes, mas tu manipular a dieta achando que a tua tireoide vai funcionar melhor ou pior, não faz muita diferença, ainda mais para quem já tem o problema, já está tomando medicação, né? Então não tem muita evidência de que ajude. O que é mais importante é uma coisa que, por lei, já está no sal, né? Que é o iodo. O iodo é o principal componente do hormônio tireoidiano. Por legislação, está no sal. Os derivados lácteos acabam tendo também, porque a indústria que faz processamento do leite usa iodo para higienizar o maquinário, então os derivados lácteos acabam tendo um pouco de iodo. A gente até tem um viés no Brasil mais de excesso de iodo do que de deficiência, né? Até a legislação mudou há algum tempo ali para reduzir um pouquinho a quantidade de iodo no sal, porque a gente no Brasil estava ingerindo até iodo demais, assim, né? Sim. Doutor, e agora trocando o assunto, para a gente falar em anabolizantes, que é um assunto bem polêmico, e um assunto que a gente levando para as redes sociais, a gente vê direto esse assunto, ainda tem uns apelidos, olha, fulano tomou suco. O suco, né? Pareceu forte, e daí tem até uns nutricionistas que ficam avaliando, esse aí é fake, esse aí tomou o suco. Bomba, né, que antigamente falava o suco, a bomba anabolizante. No consultório, tá? Primeiro eu vou te fazer uma pergunta existe algum grau de segurança de uma pessoa consumir o anabolizante? Bom, assim, primeiro a gente tem que entender o que é o anabolizante, né? Tem os anabolizantes sintéticos, que são esses que o pessoal abusa mais, que é estanozolol, nandrolona, oxandrolona, que algumas mulheres às vezes usam.
e tem o hormônio testosterona, que para quem tem deficiência, né, ele também tem um efeito anabolizante, aí está correto o uso. Todos esses outros sintéticos e a testosterona usado por quem não tem deficiência traz bem mais prejuízos do que benefícios. Né? Geralmente o pessoal que quer usar como o suco, entre aspas, aí, está preocupado mais com o aspecto estético, né? Então, assim, ganhar massa, ganhar musculatura, ficar grande. Às vezes tem algumas distorções que a gente ouve, assim, por exemplo, não, músculo é saúde, né? Eu sou atleta, eu sou saudável. O músculo é saúde quando tu ganha ele da forma correta, né? Aí a forma correta é se alimentando bem, treinando, descansando, assim, é ok. Toda aquela disciplina para construir, exatamente, né? Mas se tu ganha o músculo roubado, vamos dizer assim, né? Usando um hormônio, muitas vezes de forma excessiva, aí vai ter um custo que costuma ser alto e dependendo da complicação, ele vem no curto prazo, médio ou longo, tá? O que acontece de curto prazo quem já usou, quem já conhece alguém que usou, sabe que no que a pessoa suspende, o nível de testosterona, no caso de homens, ele fica zerado, aí vem uma coisa que a gente chama de hipogonadismo pós-uso do esteroide anabolizante, né? Então vem aquela sensação de fadiga, de mal-estar, cansaço, toda aquela energia, toda aquela força, todo aquele shape ali que tu tinha construído, ele vai pro ralo, assim, instantaneamente, né? Aí o que acontece? Não, eu tenho que fazer o meu pós-ciclo, tenho que usar de novo e tal. Aí tu acaba entrando numa roda de ratinho, assim, que tu acaba tendo que reusar de novo. Tá sempre... E aí, no momento que tu começa a reincidir no uso, aí tu começa a te expor a complicações crônicas. As de médio prazo é principalmente lesões, né? Eu tenho um paciente que eu gosto de citar o exemplo dele porque ele teve problema de lesão óssea e ligamentar pelo uso do anabolizante. Porque tu usa o anabolizante, a tua força ela aumenta desproporcional ao que o teu tendão, ao que a tua estrutura óssea consegue aguentar. Aí, num exercício para posterior, um stiff, se eu não me engano, ele foi levantar, aí ele achatou umas 3 ou 4 vértebras ali, ficou um tempo sem conseguir caminhar, depois que parou de usar o anabolizante, ficou obeso, né? Ficou uma época na cadeira de roda, até hoje ele não caminha direito por causa do uso do anabolizante. E aí ele sempre diz, hoje eu digo todo mundo, dá problema, corre o risco e tal, né? Principalmente isso, o cara começa a usar, começa a ficar forte, acha que pode levantar qualquer peso, e às vezes a tua estrutura não é desenvolvido o suficiente para que tenha osso e tendão para esse tipo de coisa, né? Esse é o tipo de coisa mais no médio prazo que a gente acaba vendo muita lesão. E no longo prazo, se fizer uma pesquisa rápida na internet, ver os grandes fisiculturistas aí, a gente observa que muitas dessas pessoas acabam morrendo muito cedo, né? 40, 50 anos, muitos até antes. Isso aí é principalmente pela sobrecarga no sistema cardiovascular. Não se sabe muito bem se é um efeito direto do anabolizante ou se é um efeito daquilo ali que a gente estava comentando. O anabolizante aumenta a tua força de uma forma desproporcional que o teu organismo não está aguentando, não suporta. Teu sistema cardiovascular, coração, todas essas coisas acaba sobrecarregando e aí tu acaba se expondo ao risco de morrer antes, né? Problemas no fígado também, né? Está descrito principalmente quando o anabolizante é de uso oral, problemas renais. Outra coisa também, algumas pessoas às vezes interpretam errado, né? Energia, vontade, tesão, seja o que for, com agressividade e irritabilidade. Que o uso de doses altas de anabolizante acabam fazendo isso. Então a gente observa conflitos, essas coisas assim, né? Às vezes agressão, né? Em quem usa anabolizante em dose muito excessiva, porque acaba tendo esse efeito. E também tem estudos mostrando dependência psicológica, psíquica mesmo, como se fosse uma droga, né? Sim. Às vezes a pessoa começa a usar, acha que é só o efeito do hipogonadismo, mas não, já é uma dependência parecida como o da cocaína, de maconha, de alguma outra droga ali que viciou mesmo a pessoa, né? E quando a gente estava falando dos homens, né, dessa força, nas mulheres é muito visível, né? Parece mais nítido, a voz, o rosto mais quadrado, aquela barriga trincada que para a mulher
É um pouco mais difícil, Sim. né? Não é a mesma coisa que um homem na academia e uma mulher, né? E aí a gente vê, e tenho a impressão que muita gente usa. Nas mulheres, assim, ó, uma coisa, isso que tu comentou, é a virilização, né? Porque o homem tem uma quantidade de testosterona biologicamente programada e a mulher tem outra, né, biologicamente programada, que é bem menor. Quando tu dá doses excessivas, porque para ganhar musculatura, a dose tem que ser excessiva, né? Não tem essa assim, não, vou te dar uma dose baixinha para ti que é mulher, que vai... Não, a dose é sempre para mais, né? Essa dose para mais acaba aumentando a oleosidade da pele, aparecendo acne, o cabelo começa a cair no padrão androgênico que a gente fala, né? Então cai o cabelo aqui, pode aparecer entradas. Algumas pessoas famosas aí da mídia, algumas mulheres, tu consegue perceber que quando vão no carnaval, amarra o cabelo, tem essa entrada, a testa fica mais proeminente, assim. Hipertrofia do clitóris, o clitóris fica maior. Redistribuição da gordura corporal. A mama fica mais achatada, diminui de volume, perde o contorno aqui nessa região do quadril, né? Porque o que faz a mulher ter o corpo no formato violão é a distribuição de gordura, isso aí é o estrogênio que faz. No momento em que tu acaba usando testosterona demais, perde isso. E a hipertrofia da musculatura, que como tu falou, tu olha a mulher, né? E ela tem os traços masculinos, virilizados, como a gente diz, né? Então, no momento que tu vê que a pessoa tinha uma forma física antes e evoluiu para outra que não é compatível com o sexo biológico, claro, sempre diferenciando, né? Tem também o uso de hormônios para terapia de transição de gênero, mas não é o caso, aqui é como anabolizante, né, que você usa demais, acaba acontecendo esse tipo de problema, né? E a gente falando agora em mulheres e hormônios, quero te perguntar, doutor, sobre o anticoncepcional. A gente escuta muito falar e às vezes fica bastante assustada, né? Acredito que boa parte da população ainda faça o uso do anticoncepcional. Eu, inclusive, comecei a entrar numa paranoia com a história do anticoncepcional, de tomar durante muitos anos, que decidi por conta própria, há algum tempo atrás, parar, para limpar, botei isso na minha cabeça, sabe? E não, só vou parar um mês e depois eu volto. E me arrependi amargamente. Tive muitas espinhas hormonais, tive que ficar fazer um tratamento para essas espinhas e laser e um monte de coisa. E as pessoas sempre vendendo aquela ideia, não, quando parar é maravilhoso, tudo é maravilhoso. E para mim, no caso, não foi. E eu me lembro da ginecologista falar, não é para todo mundo e não é assim que tu vai parar e vai dar tudo certo. Então eu queria te perguntar, depois de relato pessoal, os riscos de fato do uso do anticoncepcional. O que a gente precisa pensar na hora de usar um anticoncepcional? O anticoncepcional, como qualquer tipo de tratamento, tem indicações e contraindicações. Para a terapia de contracepção, né, em mulheres abaixo de 35 anos de idade, que não são hipertensas, que não têm diabetes, que não têm trombose, que não têm um câncer que o hormônio possa piorar, por exemplo, teve um câncer de endométrio ou um câncer de mama, né? É um tratamento que é muito bem estudado e muito seguro. Uma comparação, assim, né, grosseira, assim, ó, o maior medo é com relação à trombose, né? As mulheres, não, vai me dar trombose. O risco de tu ter uma trombose durante a gestação é muito maior do que o risco de tu ter a trombose, né, tomando a pílula. E nenhuma mulher nem cogita assim, não vou engravidar, não vou ter meu filho por esse medo, né? Então, o risco de trombose é muito pequeno na população geral, né? Uma coisa assim, é um caso a cada 100 mil mulheres, é uma coisa, um evento, um fato raro, e geralmente assim, em mulheres que às vezes não sabiam que tinha algum problema relacionado com a ovulação e que possa acontecer isso. E a pílula anticoncepcional, né, além de servir como tratamento para prevenir gravidez, ela ajuda a tratar problemas de saúde em algumas mulheres, né? Por exemplo, mulher que tem muita dor, que a gente chama de dismenorreia durante o ciclo menstrual, que o ciclo menstrual é desconfortável, tu usar a pílula ajuda a tratar esse tipo de sintoma. Quando tem, como tu descreveu ali, o excesso de oleosidade na pele, o excesso de pelos, que são manifestações de hiperandrogenismo, que as mulheres que têm ovário policístico acabam tendo mais exacerbado, também serve para tratar isso.
Outro problema de saúde também, que é endometriose, né? O anticoncepcional também, alguns casos de endometriose, principalmente os mais leves, o anticoncepcional ajuda a tratar. O pessoal tem muito medo, assim, não, vou me expor ao risco de câncer. Tem alguns cânceres que o anticoncepcional diminui o risco. Por exemplo, na mulher que tem síndrome do ovário policístico, diminui o risco de câncer de endométrio, que é um tipo de câncer de útero, né? O anticoncepcional também diminui o risco de câncer de ovário e o risco de câncer de intestino, né? Então, é uma balança, tu tem que equilibrar. Claro, tem algumas mulheres que não podem ou não devem usar, né? Por exemplo, uma mulher com enxaqueca com aura, né, que é aquela enxaqueca que tem dor de cabeça pulsátil, que fotofobia, que a luz incomoda, que o barulho incomoda, o anticoncepcional não é um tratamento recomendado, existem outras opções, né, o anticoncepcional pílula via oral. Então, assim, quando bem selecionado, é um tratamento seguro, adequado. Então, assim, esse terrorismo não faz sentido, né? Eu acho que é bem a palavra que tu colocou, é o terrorismo, né, quando tu pega, assim, e diz... é ruim para todo mundo, ou a mesma coisa dos anabolizantes é bom para todo mundo, não diferencia, aí tu cria problemas, assim, né? Sim, doutor, e outra polêmica em uma medicação. O medicamento Ozempic, a gente vê, assim, acho que uma das palavras mais buscadas do Google ultimamente, na rede social vira meme, vira discussão. Primeiro eu vou te perguntar, o que é o Ozempic? O Ozempic é o nome comercial da semaglutida, que é um medicamento que foi desenvolvido para tratar diabetes, um agonista do GLP-1. Ele imita o efeito de um hormônio que o nosso intestino produz quando a gente come, né? E esse hormôniozinho do intestino, ele tem alguns efeitos no nosso organismo. Um é estimular o nosso pâncreas a produzir mais insulina, por isso que ele ajuda a tratar o diabetes. E o outro efeito é no hipotálamo, que é a região do cérebro que controla o apetite, então ele avisa que a gente pode comer um pouco menos, né? E também tem um efeito no esvaziamento gástrico, e quando a gente come, o estômago fica mais pesado, causa saciedade. E é por causa desses dois efeitos, né, no apetite e na saciedade, que ele ajuda a emagrecer. Só que também, né, da mesma forma que o anticoncepcional é um medicamento, tem indicação, tem contraindicação, né? Quando bem indicado, é um medicamento assim, que é seguro, inclusive traz vantagens, assim, né? A gente tem estudo recente, por exemplo, de pessoas que já tiveram infarto, já tiveram AVC e estão precisando perder peso, que ele diminui o risco da pessoa, né, morrer de uma doença cardiovascular. Então, um medicamento que nesse perfil de paciente até aumenta a expectativa de vida. O que a gente acaba vendo é mais disseminado, como tu falou, é pessoas, às vezes, querendo fazer uso estético, né? Não, vou usar 1 mês, usar 2 para ir para a praia, para entrar no vestido. Isso aí é uma coisa que não ajuda, porque na farmacologia desse tipo de medicamento, tu precisa usar ele por um tempo, o teu peso precisa baixar, estabilizar, tu precisa mudar os hábitos junto, né? Então, o medicamento é só uma bengala, vamos dizer assim, enquanto tu tá te reeducando, para depois que tiver... teu peso novo, estável, tu estiver cuidando da alimentação, fazendo exercício, aí a gente retira o medicamento. Se tu usa ele 1 mês e no outro tu para de usar, teu peso baixa e volta ao que era antes, né? Aí tu faz aquela sanfonada, que às vezes até acaba sendo desinteressante, porque sempre que a gente perde peso, a gente não perde só gordura, né? A gente perde um pouco de massa muscular, e quando tu ganha o peso, tu ganha praticamente gordura pura, aí tu piora a tua composição corporal nessas sanfonadas. Então, por isso que o uso por conta própria, por curto período de tempo, sem indicação, às vezes traz mais prejuízo do que vantagem para as pessoas. Porque é isso que tu falou a respeito desse tratamento da diabetes, de casos extremos, e tem a impressão que as pessoas já estão levando para algo milagroso para o emagrecimento. E uma medicação bem cara, né? É bem caro, e esse milagroso também é aquela visão distorcida, né, de alguns relatos, sabe que... trabalha bastante com internet, tu sabe disso, né, Camila? Quando uma coisa é, como é que eu vou dizer assim, é exagerada, aquilo ali se dissemina mais rápido, né? Em média, as pessoas que usam o Ozempic perdem mais ou menos 7, 10% do peso, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem 100 quilos perde, em média, de 7 a 10 quilos. Tem casos que perdem mais? Tem. Mas também tem casos de pessoas que perdem menos, né?
Às vezes a gente vê um caso, eu usei o Ozempic e baixei 20 quilos. Esse caso, às vezes, é exceção à regra, né? A maioria das pessoas fica nessa média, assim, e quando usam, acabam não tendo aquela resposta porque usou de forma errada, usou dose errada, usou por tempo curto e tal, acaba se decepcionando bastante com o tratamento, mesmo sendo um remédio muito bom, né? Então, um remédio seguro, porém, com a orientação médica e para casos específicos, exatamente, né? com indicação. Doutor, e quando a gente fala sobre medicação, fui questionada na caixinha de perguntas ali sobre remédios para emagrecer. A gente sabe que o tratamento da obesidade existe, né? Obviamente. Só que aí, a medicação, fala muito sobre a sibutramina. Qual é o paciente que é um paciente para tomar o remédio para emagrecer? Quais são essas indicações, né? Sim. Então, assim, por definição, né, o medicamento pode ser usado em pessoas obesas, que têm o índice de massa de 30 kg por metro quadrado ou mais, ou pacientes que têm sobrepeso, com índice de massa de 27 kg por metro quadrado ou mais, com complicações pelo excesso de peso. As complicações por excesso de peso, às vezes é uma glicose alta, às vezes a pressão alta, às vezes é o triglicerídeo, às vezes é o colesterol, às vezes é algum problema articular, a apneia do sono, tem várias possíveis causas, assim. A gente sempre individualiza, mas geralmente são pessoas que têm um peso muito grande por si só, ou um peso razoável que já está começando a comprometer a saúde. Porque o tratamento para o peso, ele é principalmente focado em melhorar a saúde das pessoas antes da estética, né, gente? Então, a prioridade é sempre essa. Como tu falou, tem várias opções, né? Tem a semaglutida, que é o Ozempic, tem a liraglutida, que é da mesma família, só que o Ozempic é de uso semanal, a liraglutida é de uso diário, os dois são as canetinhas, são injetáveis. Tem a sibutramina, tem uma associação de bupropiona com naltrexona, que é comprimido. Tem o orlistat também, e tem o topiramato. Esses são os medicamentos que a gente tem disponíveis atualmente no Brasil. Uma coisa que os pacientes perguntam bastante, mas e qual que é o melhor? Me dá o melhor, cara, o melhor, não importa o preço. A resposta é individual, né? Porque a obesidade tem essa característica, assim, de ser uma doença multifatorial. Para algumas pessoas pesa mais compulsão, para outras pessoas pesa mais falta de atividade física, né? Então, para cada perfil de paciente, às vezes não responde bem a um medicamento, a gente troca e acaba respondendo bem a outro, né? Então, por isso que é importante ter o acompanhamento médico, porque às vezes tu está usando o medicamento, né? Baixou uma quantidade de peso e não foi o suficiente. Tu troca o tratamento e aí segue fluindo a perda de peso, né? E não é necessariamente o mais caro, né? A pessoa pensa, o mais caro é o melhor. Exatamente. Não necessariamente. No consultório já aconteceu, por exemplo, de paciente vir para mim assim, doutor, usei o Ozempic, comprei, usei por conta, não baixei peso, aumentei a dose, tal, usei que nem minha amiga disse, não baixou, não funcionou comigo. Não tem problema. São remédios sem receita. Olha, não deveria ser, mas dá para comprar sem receita. As pessoas conseguem comprar sem receita. Um detalhe para o pessoal saber, né? Comprar sem receita é muito mais caro, porque com o receituário médico, o laboratório faz um cadastro lá que o preço reduz por quase metade, né? Quando a pessoa compra sem receita, sai quase o dobro do preço. O Ozempic, por exemplo, sem receita, fica de R$ 1.200 a R$ 1.400 mês, com receita baixa para uns R$700. Então, tu vê como o acompanhamento faz diferença. Às vezes, não vou consultar por médico, a consulta é cara. Mas o preço do remédio sai pela metade, mas eu, como leiga, me chama a atenção que uma medicação dessa não precise de uma prescrição médica. É que assim, por ele não ser um psicotrópico, né, não tá associado a vícios, essas coisas, ficou sem receita. Mas como o excesso de peso e obesidade, e principalmente no Brasil, aqui, infelizmente, o brasileiro tem a cultura da automedicação, né? Sim. Então, as pessoas estão sempre tentando se automedicar e tal. É ruim, assim, né? Então, não é uma coisa boa, porque acontece isso, acontece erro. Às vezes a pessoa está se sentindo mal, não sabe se é efeito do medicamento, se está com outro problema, né? E, às vezes, tu faz uma troca simples, troca por outro medicamento ali,
tratamento flui de uma maneira melhor, com um custo-benefício melhor, né? E porque todo mundo conhece alguém que já tomou medicação para emagrecer e que disse que emagreceu muito e depois tudo voltou, e né, aqueles efeitos colaterais e que se tomou por conta, né? Sim, A sim, gente sabe, infelizmente, que isso existe. Doutor, vou te perguntar sobre o chip hormonal, dito como o chip da beleza, que durante um bom tempo foi associado com o chip dos artistas. A fulana usa, por isso que tem esse corpo, por isso que mantém. O que é o chip da beleza? Bom, na verdade não é chip, né? É um implante. Pode ser de duas formas. Pode ser uma barrinha de silicone ou pode ser um pelletzinho, parece um comprimido que o próprio organismo absorve. Uma coisa importante, assim, ó, aprovado pela Anvisa, registrado com bula, que é seguro, que a gente tem estudo, ensaio clínico, atestando segurança e tal, tem um só disponível no Brasil, que é o Implanon, que é o implante aquele para contracepção, né? Que é o etonogestrel, é um implante que dura de 3 a 5 anos, mais ou menos, a duração dele, dura bastante tempo. Esses implantes que são chamados de chip da beleza, é um termo, assim, que é bem marqueteiro, assim, né? Sim. Na verdade, são hormônios manipulados, colocados dentro desses dispositivos, tá? Os dispositivos, assim, de certa forma, eles são, os dispositivos que eu digo é onde fica o hormônio, né? São seguros e tal. O problema é que o hormônio que é colocado ali, tem diversos estudos mostrando que mais ou menos 70%, 80% das vezes a dose, mesmo que o médico prescreva, eu quero a dose para Camila, tem que ser... Eu fiz um exame, aí tu vai ver de acordo com o meu exame o que funcionaria melhor para mim. Isso. Eu quero isso de estrogênio, quero isso de progesterona e tal. Não fica na dose adequada a maioria das vezes. Outro problema é assim também, ó, que a liberação do hormônio, ela é mais alta no início e começa a baixar à medida que o tempo vai passando. Então, as pacientes que colocam, elas percebem isso, né? Que no início, às vezes, tem mais efeito adverso, ou tem mais o efeito que elas querem ter, benéfico, e vai perdendo aquele efeito, então ele não consegue te dar uma regularidade no tratamento. E outro problema, principalmente com o pellet, é que uma vez que tu coloca, tu não consegue ajustar a dose, entende? Diferente do outro tratamento hormonal, via oral, adesivo, seja o que for, que tu consegue fazer ajuste de dose, porque... Se eu achar que não está me fazendo bem, já foi colocado na já pele. foi colocado, tu tem dificuldade, às vezes, de remover alguma coisa assim. Quem coloca, né, até pelo ganho financeiro que tem, sempre vai tentar te vender, né? Vamos colocar. Investimento alto, né? Investimento alto. Um implante hormonal, os mais baratos aí, o pessoal cobra de 2 a 4 mil reais ali. E esse valor vai subindo conforme os hormônios que eu for colocando dentro dele? Os detalhes eu não sei te dizer, né? Mas a faixa de preço é essa. Tem alguns hormônios que até são hormônios assim proscritos, por exemplo, a gestrinona, né? Que é um derivado de testosterona. Já foi estudado no passado como alternativa para tratamento de endometriose, e o pessoal prega muito isso, né? Não, bota o chip para tratar a endometriose. Existem tratamentos muito mais seguros, muito mais baratos do que um implante hormonal para tratar a endometriose. E a gestrinona não é um deles. Inclusive, nos guidelines de tratamento, nas diretrizes de tratamento de endometriose, a gestrinona é citada, mas lá mais assim como um fato histórico, assim, não como algo que deva ser usado, né? E essa gestrinona, ela tem um efeito de anabolizante, né? Porque um derivado de testosterona, né? Tem aquele efeito na pele, de aumentar a oleosidade, aumentar a acne, aumentar a força muscular, tudo isso aí. Mas tem efeitos adversos também, né? E o principal efeito adverso, que na bula da gestrinona, porque o implante é esse, como alguém coloca para ti, tu não tem acesso à bula. Sim. Mas na bula da gestrinona está descrito lá que 80% das mulheres têm efeitos de seborreia, né? Então, aumentar a oleosidade da pele, aumentar a acne, que para beleza, principalmente, eu acho que não é negócio, né? E principalmente para alguém que está pensando em algo estético, né? Exatamente. Não vai querer se incomodar, né, com a questão do rosto. E uma coisa importante também que eu já esqueci de falar, né? Às vezes o pessoal fala assim, não, bota o chip que funciona como contraceptivo, né?
a gestrinona foi usada, já foi estudada como contraceptivo, ela não funcionou bem, até por isso que ela não é aprovada para isso, né? Sim. Já tem relatos de colegas com mulheres que engravidaram usando esse tipo de implante, né? E como a mulher não menstrua, às vezes tem dificuldade de perceber, principalmente por causa dessa variabilidade no hormônio. Passou ali de 3, 4 meses, não tem como garantir e eu estou eficácia. usando o chip achando que estou protegida, né? E pode não estar, né? Então existe esse risco aí de uma mulher jovem que ainda ovula e ter algum escape ali ovular e engravidar usando um implante com liberação de testosterona ou de algum tipo de anabolizante. Se o bebê for do sexo feminino, pode nascer com malformação do genital, né? Então é um risco que acontece. Algo bem... Inclusive, um colega lá de Porto Alegre está com esse problema aí de uma... a gente tem um grupo de colegas ali, desde o tempo da residência médica, colocou, tô com um problemão aqui, uma mulher engravidou com chip, o bebê com genitália ambígua mal formada aqui por causa do chip que, né, não percebeu durante a gravidez, percebeu muito tarde lá, aí já estava com malformação do genital, né? Quem tivesse interesse que estude bem, Exatamente, veja todos esses prós e contras. Doutor, eu ia te perguntar sobre colesterol e triglicerídeos, tá? Que é aquele básico, quando a gente faz o exame, ali aparece. Primeiro eu ia te perguntar, explica pra gente de uma forma resumida o que é o triglicerídeo e o que faz com que ele aumente. O triglicerídeo é uma forma bem simples, assim, é como a gente estoca energia, né? O excesso de carboidrato, ou mesmo de aminoácidos que a gente consome, tem vias metabólicas que transformam em glicerol e ácidos graxos. 3 ácidos graxos e um glicerol formam um triglicerídeo que vai para dentro das células de gordura, uma reserva de energia. Quando a gente abusa muito de carboidrato refinado ou de gordura, aí os níveis de triglicerídeo tendem a aumentar, né? E o triglicerídeo, ele pode aumentar a resistência insulínica, aumentar o risco cardiovascular, se associar com esteatose, com gordura no fígado, né? Em casos muito graves de triglicerídeo, elevação muito grande, pode causar pancreatite aguda, inflamação do pâncreas. Então, é um tipo de gordura, vamos dizer assim, do nosso organismo. Excesso do carboidrato. Isso. E existe a possibilidade de isso ser genético? Tem a possibilidade de ter genético. Tem quadros de hipertrigliceridemia familiar, como a gente diz, né? Em que várias pessoas na mesma família têm níveis elevados de triglicerídeo. E, por exemplo, assim, quando tu fala, né, da questão da gordura, desse acúmulo, né, pode ser uma pessoa bem magra, pode. Com esse número, o falso magro, podemos dizer? Assim, quando é por problema genético, né? Às vezes nem é por ser falso magro, né? É pela alteração genética que acaba predispondo mesmo. Nesses casos, geralmente, o nível de triglicerídeo costuma estar alto desde a infância, mesmo às vezes a pessoa cuidando da alimentação, como integral, como fruta, como verdura, evito abusar de gordura saturada, lanche, refrigerante, mesmo assim o triglicerídeo fica um pouco elevado. Mas normalmente é por causa do excesso. Exatamente, a maioria das vezes é por causa do excesso. E o colesterol? O colesterol, por definição, ele é a gordura, tá? Ele é um álcool na composição química dele. E é uma substância bem importante. O nosso organismo usa colesterol para fazer as membranas das células e usa para fazer os hormônios esteroides, testosterona, cortisol, todas essas coisas. O problema é que quando ele está em excesso na corrente sanguínea, tende a entrar para a camada interna dos vasos, que é o endotélio, causar aterosclerose, obstruir a circulação, né? Aí por isso que o excesso de colesterol pode levar a infarto, AVC, doença arterial obstrutiva das pernas, né? E o colesterol costuma subir também, associado ao estilo de vida ruim, e principalmente com o consumo alto de gordura trans, gordura saturada, que na nossa alimentação é carne vermelha em excesso, queijos em excesso, chocolate em excesso, produtos industrializados. A bebida alcoólica é o triglicerídeo que sobe. O triglicerídeo sobe com a bebida alcoólica, né? Doutor, e quando a gente fala nas vitaminas, tem uma vitamina que eu digo que ela é a queridinha que todo mundo fala, todo mundo diz assim, tu chega na farmácia, leva uma vitamina D para ti. Todo mundo precisa tomar uma vitamina D. É verdade?
Sobre essa suplementação da vitamina D, é para todo mundo? Não é para todo mundo, tá? A vitamina D, assim, ó, o que está bem estabelecido que ela tem efeito importante é no metabolismo ósseo, né? Então, níveis muito baixos, pessoas jovens podem desenvolver osteomalácia, pessoas mais velhas podem desenvolver osteopenia e osteoporose. Tem vários estudos mostrando associação com doenças autoimunes, infecções, com problemas de diversos tipos. Mas a maioria dos estudos em que se tentou usar vitamina D para prevenir esse tipo de problema não tiveram resultados bons, né? Sim. Por exemplo, até tem estudo mostrando que tu suplementar a vitamina D pode ajudar a controlar um pouquinho a glicose, por exemplo. Só que, né, quando tu pesa a relação risco-benefício, suplementação da vitamina D, que é caro, né, a vitamina D não é muito barato de usar, comparado com cuidar da alimentação, estilo de vida, essas coisas, tu vê que não compensa tu usar a vitamina D para esse fim, entende? Então, por isso que não existe essa indicação, porque se fosse, não, vou usar a vitamina D, vai prevenir o meu risco de diabetes, vai ser bom, né, vale a pena, né, aí tudo bem. Mesma coisa com as doenças autoimunes, né, também já foi avaliado como estratégia para tratar diversas, não ajudou a melhorar. Então, com essa indicação não tem. A gente usa a vitamina D em pessoas que têm deficiência comprovada, né? As pessoas jovens abaixo de 60 anos, quando está abaixo de 20, e a partir dos 60 anos, quando está abaixo de 30, aí a gente faz a suplementação. Ou quando a pessoa tem alguma indicação, por exemplo, fiz uma cirurgia bariátrica, que aí tu acaba tendo predisposição à deficiência, aí tu trata. Estou tratando osteoporose, trata, né? Tem uma osteogênese imperfeita, uma doença genética do osso, trata também. Aí são casos específicos. E né? essa baixa vitamina D, ela se resolveria com a exposição no sol? É verdade que... Sim, o sol, que assim, ó, ajuda, né, principalmente em pessoas mais, a partir de uma idade, agora não lembro se é os 50 ou 60 anos, mesmo a gente se expondo ao sol, a capacidade de síntese da nossa pele fica um pouco prejudicada. Só que assim, ó, no momento em que, por exemplo, tu tem um padrão de exposição à luz solar, e eu digo assim, tu precisa te expor mais ao sol, tu vai mudar o comportamento por um tempo, e a tendência é que tu volte para o teu comportamento atual, né? Então, do ponto de vista prático, a maioria dos estudos mostram que é difícil para as pessoas aderir a essa estratégia de exposição à luz solar, embora ali, às vezes, tu expondo 15, 20 minutos por dia já seja suficiente, assim, para a vitamina D, né? E o cortisol? Como o cortisol? O cortisol é o hormônio produzido pela suprarrenal, né? E não é um hormônio que a gente deva dosar de rotina, tá? A gente dosa o cortisol quando a gente desconfia de excesso, que são os quadros de hipercortisolismo, que são doenças pouco comuns, que são as síndromes de Cushing, que a gente diz. Tem a doença de Cushing e tem a síndrome de Cushing, tem várias causas de síndrome de Cushing, ou em caso que a gente desconfia de insuficiência, que é a insuficiência adrenal, né? Que também é uma doença que é pouco comum. Por exemplo, uma tuberculose, um fungo na suprarrenal, um câncer, ou mesmo uma doença autoimune na suprarrenal pode causar deficiência do cortisol. São quadros clínicos, quando o paciente chega para a gente, no exame físico a gente já desconfia, assim, né? Porque, por exemplo, no hipercortisolismo, o paciente fica com os bracinhos finos, com uma obesidade mais no tronco, né? Cria uma corcunda aqui, o rosto inchado, avermelhado. No caso da insuficiência adrenal, o paciente fica bem emagrecido, com náusea, não consegue se alimentar direito. Então, são doenças que têm quadro clínico específico. A gente observa, às vezes, solicitações inadequadas desse exame. Tá? Por exemplo, eu estou estressado com meu marido em casa, estou dormindo mal, vou dosar cortisol. Tá errado, não se dosa cortisol nesse tipo de situação. Aí o problema está no casamento. Exatamente. Porque às vezes tu dosa o cortisol numa mulher, por exemplo, tomando pílula anticoncepcional, vai vir alto pelo efeito da pílula, porque a pílula, ela não aumenta o cortisol, ela aumenta a proteína que transporta o cortisol. Aí tu fica com aquela ideia assim, não, tá com problema. Porque me questionaram ali na caixinha se tem relação com o emagrecimento. Não, é que assim, isso é outra coisa, né? É outra distorção às vezes, né? O cortisol alto vai dificultar o emagrecimento, a gente observa isso.
Como eu estava comentando, assim, ó, os quadros de hipercortisolismo, eles se associam com essa obesidade centrípeta aqui, que é principalmente nessa região abdominal, com estrias, com aumento da glicose, alteração de colesterol, tudo isso aí, e realmente é causado pelo excesso de cortisol. Só que a maioria dos quadros, as pessoas tem as suas alterações pelo excesso de peso, pela alimentação e não pelo cortisol, né? Então, tu não pode extrapolar uma coisa que é uma doença, um diagnóstico específico para todo mundo, sim, entendeu? Porque aí tu vai acabar fazendo o diagnóstico errado de uma doença, né, que é pouco comum, é raro esse tipo de alteração. Então, o cortisol a gente dosa quando tem indicação, e eu dosar o cortisol para uma pessoa que está querendo baixar peso, isso aí não vai mudar nada o tratamento dela. É uma falsa ilusão de que aquilo ali poderia... Às vezes, sei lá, para algumas pessoas pode ser confortável dizer assim, eu não emagreço porque o meu cortisol está alto, né? Mas só que não é. Tireoide, né? Exatamente, o cortisol, é a tireoide, e o problema, na verdade, é o refrigerante, é o xista, né? Exatamente, Com certeza. Doutor, a gente vai ter que encerrar o programa de hoje. Eu ainda tinha vários questionamentos. Esse assunto rende bastante. Agradeço mais uma vez a tua presença. Foi ótima a nossa conversa. Muito esclarecedora. É legal a gente escutar com uma linguagem que a gente consiga entender. Porque às vezes tu começa a ver muitos nomes dentro da linguagem da medicina que nos foge esse entendimento. E a tua explicação foi muito didática, eu diria. Que bom. Fico aí à disposição, porque em outras oportunidades, e também para o pessoal aí que quiser me acompanhar nas redes sociais, se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade ali que eu ajudo a esclarecer. Com certeza. Eu conversei hoje no programa Tá em Alta com o doutor endocrinologista Matheus Severo. O programa de hoje vai ficando por aqui. Até um próximo programa com outro convidado e um novo assunto também. Até mais. Tchau, tchau. Você acompanhou o programa Tá em Alta comigo, Camila Cunha.